Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida, vamos nessa, vamos nessa. Meu nome, Teodoro Vicente Agostinho, sou professor coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional. Os meus contatos vocês já possuem, enquanto eu vou falando aí, normalmente eles aparecem, olha lá, viu só, parece uma mágica, mas não é. Tem um grande apoio dos meus amigos aqui da técnica, então estão aparecendo aí os meus contatos, você já sabe, Twitter, Instagram, muito bem, também estou no Facebook. O importante, as dúvidas, tá? Vamos lá por e-mail. As dúvidas vocês encaminharão para o meu e-mail, professor.teodoro@terra.com.br, belezinha? E também 2 canais aí que eu venho usando bastante, aliás, 3 canais que eu utilizo bastante, que é a minha fanpage, sempre eu estou postando decisões lá. O Periscope eu vou passar a utilizar mais, que é aquela rede social de transmissões, né, de transmissões ao vivo. O Instagram também eu venho postando muita coisa lá, decisão, tento postar na medida do possível dicas também, e aí vale não só para quem advoga, mas vale também para quem presta concurso aí, no concurso será demandado a área previdenciária. Beleza? Tranquilo, então vamos nessa, a gente parou exatamente nesta súmula, a súmula número 31 do Juizado Especial Federal, a súmula número 31 dos GEFs. Olha o que diz essa súmula número 31, galera. A anotação na carteira profissional decorrente da sentença trabalhista homologatória constitui também início de prova material para fins previdenciários. Antes de você saltar, pular da tua cadeira aí, aguarda só um pouquinho. Aguarda um pouquinho pelo seguinte, então daqui a pouco, antes de entrarmos aqui na desaposentação, olha só, vamos finalizar essa parte aqui da aposentadoria por tempo de contribuição, mais especificamente falar deste assunto que é um tanto quanto tormentoso, que é a questão do reconhecimento da sentença trabalhista. Pessoal, então vamos lá, ó. Reconhecimento. Muito bem. Surgiu no seu escritório alguém que tenha, um homem, tem 30 anos de contribuição e fala, ó, mas eu estou discutindo esses 5 anos no judiciário porque a empresa não me registrou, tal. Aí ele diz a você que ganha. O fato dele ter uma sentença transitada em julgado, tá, na esfera trabalhista, e aí é que mora uma grande problemática. O fato dele ter essa sentença transitada em julgado para fins previdenciários significa o seguinte, significa tão somente o início de prova material, tá? Significa tão somente o início de prova material. Não significa o reconhecimento automático do tempo de contribuição. Meu querido. Sim, senhorinho, sim, senhorita. Acredite se quiser, mesmo sendo uma sentença transitada em julgado de órgão ou de justiça federal, porque magistratura, né, justiça do trabalho é federal, não acontece o reconhecimento automático. O cidadão, no caso sozinho ou com você, terá que pegar essa sentença e levar até o INSS. E se o INSS não reconhecer essa sentença, você vai ter que entrar com uma ação declaratória para que seja reconhecido esse tempo como sendo tempo de contribuição. Acredite se quiser, ou acredite se puder. Tinha um programa assim, né? Apareciam umas aberrações, e aí vinha, acredite se puder. Aqui é o mesmo caso, porque isso é uma das grandes aberrações. Notem, eu tenho o reconhecimento, e este reconhecimento ele ocorreu na Justiça do Trabalho, aonde presume se não houve o quê? Fraude. Eu estou com a sentença transitada em julgado, eu estou com a certidão de objeto de pé, de que aquela de que aquela sentença é válida, e o judiciário vem me dizer, ou melhor, desculpa, o INSS vem me dizer, não, nós não temos sentença não, isso pra gente é um indício de prova material. Então você tem que ficar esperto com relação a isso, beleza? Vale a pena o trabalho, porque é tempo de contribuição. Vale dizer também
que tem muitos casos, o seguinte, tá? Deixa eu só lembrar aqui, isso é bem corriqueiro. O cliente surgiu no seu escritório, você olhou a documentação e ele tem os 35 anos já. Só que você conversa direitinho, vai extrair todas as possibilidades e nessa conversa ele faz o quê? Ele relata para você, tá? Ele relata que tem o quê? Um processo que está correndo aonde? Na esfera trabalhista. Perfeito? Muito bem. Ele te relatando esta problemática, a maioria faria o quê? Ah, tá bom, você vai resolver o seu problema lá na esfera trabalhista, mas eu já estou te aposentando aqui, amigão. Dinheiro no meu bolso, parabéns para você, e tá tudo certo, vai resolver lá na esfera trabalhista, vai ter eventualmente as suas indenizações e fique em paz. Acontece que você não é a maioria, não é? Você é fodástico, você é aluno do professor Teodoro, então você vai falar, ó, nós faremos o seguinte, nós o aposentaremos aqui, porque eu não sei quanto vai demorar ainda esse seu processo, ok? Tão logo seja transitado em julgado o seu processo na esfera trabalhista, você traz para mim, você vai anotar para ele, é claro, você pode até eventualmente conversar com o advogado que está defendendo ele na esfera trabalhista, pelo seguinte, a partir do momento em que sentenciou aqui, transitou em julgado, e vamos supor que foi reconhecido mais 5 anos, foi reconhecido mais 5 anos de tempo de serviço, de tempo de contribuição. Ô, meu querido, é ótimo. Por que é ótimo? Porque você vai entrar, pegando aquela sentença agora, com um pedido o quê? Com um pedido de revisão. Sim. Por que com um pedido de revisão? Porque agora, em vez de ele se aposentar com 35 anos, o pedido de revisão é para que o cálculo seja a partir dos 40 anos de contribuição. Claro que esses 40 anos serão computados a partir da data da sentença transitada o quê? Transitada em julgado. Beleza? E desta forma, ocorrerá o quê? Desta forma, o benefício será elevado significativamente. Beleza? Tranquilovski? Joia. Com isso, esgotamos, não totalmente, é claro, mas o conteúdo que pretendíamos passar sobre aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, e entramos nela. Entramos na desaposentação. Desaposentação. Teodoro, o que falaremos sobre a desaposentação? Uma vez que eu já estou ligado que o STF veio e bateu a tecla de que ela não é mais possível. Deixa eu só ver aqui rapidinho um negócio. Ótimo, é isso mesmo. Muito bem. Apenas para contextualizar, porque nós temos alguns alunos que estão tendo o contato com a matéria previdenciária neste curso, o que é que foi, ou o que é que vem a ser a desaposentação? E aí fica até mais fácil para vocês entenderem quando eu chegar naquele ponto ali da tutela de evidência, no julgamento do STF e na possível repercussão deste julgamento. Aliás, julgamento este que eu devo chamar a atenção de vocês, estou adiantando, foi negado sim o reconhecimento, o direito à desaposentação, but não foi homologado os efeitos ainda, não foi modulado os seus efeitos. Então tem várias repercussões, algumas delas já acontecendo, tá? Então vamos nessa. Galera, desaposentação, tá? Olha só, a desaposentação, então isso aqui é apenas para fim de contextualização do esquema aqui da tese. A desaposentação, o próprio nome já diz, e eu já disse aqui, ela foi uma tese, tá? Uma tese o quê? Uma tese doutrinária e jurídica que surgiu. Por que surgiu esta tese e ganhou força? Pelo seguinte, a aposentadoria no nosso país, ela é vista como sendo o quê? Ela é vista como sendo um complemento, tá? Ela é vista como sendo um complemento
salarial. Beleza? Muito bem. Aí, algo que você já aprendeu no início do nosso curso. Esse cara, ele se aposenta. Por que ele se aposenta? Independente da condição dele. Mesmo você falando, ou de repente você consegue convencê-lo do planejamento, mas ainda assim ele quer se aposentar. Ele se aposenta, mas ele faz o quê? Ele vai continuar trabalhando. Então ele se aposenta e continua trabalhando. Se ele continua trabalhando, nós já aprendemos o seguinte. Teodoro, se ele se aposenta e continua trabalhando, ele é obrigado a continuar o quê? Contribuindo. A contribuição é obrigatória. Beleza? Beleza. Só que, aí nós temos que trazer o seguinte, uma pergunta. Bom, se ele se aposentou, continua trabalhando, é obrigado a continuar contribuindo, quais benefícios da Previdência ele teria direito? Aí é que morou um grande problema e ganhou força a tese da desaposentação. Para aquele sujeito que se aposenta e continua trabalhando e obrigatoriamente tem que continuar contribuindo, a nossa legislação assegura o benefício do salário família, serviço social, que é a reabilitação e habilitação profissional, ou então, desde o decreto 3.048 de 99, também assegura o direito a salário maternidade. Ou seja, pessoal, na prática, alguém aposentado, não posso falar que é impossível, mas é improvável que se queira o salário maternidade. Serviços de reabilitação e habilitação praticamente não funcionam. Salário família tem o critério de baixa renda. Então eu não tenho necessariamente um benefício em troca. E aí desta forma, e é bem legal que aqui eu consigo explicar melhor ainda a eficiência ou por que existiria o artigo 195, parágrafo 5º, da onde, galerinha? Da Constituição Federal. Olha só então, se eu tenho que, pela Constituição, isso aqui é importante sempre você bater nessa tecla, né? Se eu tenho que nenhum serviço da Seguridade, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social, não é isso? Vê lá, lê o 195, parágrafo 5º, galera, vai, puxa aí, importantíssimo, fundamental a leitura, moçada. Teodoro, não estou achando, claro que tá, só pegar 195, parágrafo 5º, galerinha, não tem segredo, tá? Não tem segredo. 195, parágrafo 5º. Vou ler para você o que diz exatamente o artigo. Eu ia colocar aqui da minha cabeça, mas vou colocar a letra da lei, que aí fica mais legal, certo? Vou pegar aqui para vocês, ó, vamos fazer um negócio decente, né? 195, parágrafo 5º da CF. Ó. Cadê a danadinha? Tá aqui. Vou pegar aqui rapidão, vamos lá. Já vamos ler, que aí você já vai anotar para você poder também entender perfeitamente a problemática que nós tivemos. Da onde é que demandou esta tese. Opa, vou voltar só um pouquinho aqui, já estamos chegando. Aqui, maravilha. Ó, anote. Nenhum benefício
nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio total. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio total. Então, percebam a incoerência que nós temos aqui, olhando para a lousa. Sujeito trabalhou. Sim, Teodoro. Sujeito trabalhou. Sujeito se aposentou. Sim, Teodoro. Sujeito se aposentou. O sujeito continua trabalhando. Sim, Teodoro. O sujeito continua trabalhando. Ah, foi dada a opção a esse sujeito, então, contribuir ou não para a Previdência agora, que ele já está aposentado. Claro que não. Não foi dado a ele esta possibilidade. O nosso sistema é de filiação obrigatória. O nosso sistema é de compulsoriedade. Então ele foi o quê? Obrigado a continuar contribuindo. Opa! Mas então, de acordo com o 195, parágrafo 5º, se ele continuou contribuindo, se ele está o quê? Custeando, ele tem um benefício em troca? Não. Tem esses três que nós relatamos aqui, mas são inócuos. Não. Então, desta forma, ganhou força a desaposentação, porque feriria de maneira nem indireta, de maneira direta, afrontaria a regra constitucional. Pois bem, várias ações, tá? Várias ações, muitas delas favoráveis, outras não. E aí o grande ou a grande celeuma se dava no seguinte, ó, beleza, você está pedindo a desaposentação, mas quando a gente pede a desaposentação, eu peço para que seja feito um novo cálculo, isso era a desaposentação em síntese, um novo cálculo, levando em consideração o tempo de contribuição lá de trás, que originou nesta primeira aposentadoria, mais o novo tempo de contribuição originado da continuidade do trabalho. Então, a ideia era somar este com este, resultando no quê? Resultando, claro, né, numa nova aposentadoria. Então, era isso aqui, em suma, a tese da desaposentação. E aí nós tivemos vários julgados favoráveis, outros não favoráveis. Criou-se uma grande celeuma sobre este motivo aqui, sobre este ato, que era a primeira aposentadoria, porque o sujeito, ele continuou trabalhando, sim, continuou contribuindo, sim, mas já estava aposentado, então se ele já estava aposentado, ele já estava recebendo aposentadoria. E aí qual que era a grande celeuma? Se eu pedir uma nova aposentadoria, como é que fica esses valores que ele já recebeu, tá? E aqui se instalou-se uma grande discussão. Discussão essa que chegou ao STF. Com o quê? Com repercussão geral. Aí, beleza. Estávamos aguardando o STF se pronunciar. Pausa aqui e vamos para cá. O que acontece? Antes do STF se pronunciar, nós tivemos a entrada em vigor do quê? Do novo processo, do novo Código de Processo Civil. E nesse novo surgiu a questão da tutela de evidência. Atrelado a essa questão, a tutela de evidência, nós tínhamos também em vigor a Fórmula 9585, onde muitos acabaram se enquadrando para um eventual pedido de desaposentação. Lembrando que a essência da desaposentação sempre era a qual? Sempre a de se conseguir um benefício mais vantajoso. Ok. Muito bem. Tutela de evidência.
tutela de evidência sendo retratada pelo artigo 311, e olha o que falava. O que fala, aliás, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a tutela de evidência será concedida nas seguintes hipóteses, quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, não era o caso. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Era o caso porque nós tínhamos vários repetitivos favoráveis à desaposentação. Inclusive o STJ tinha se posicionado favoravelmente à tese da desaposentação. Aqui podemos passar. E aí aqui eu trago uma decisão só para vocês observarem. Com fundamento, papapá. Conceda tutela de evidência a fim de que a autarquia previdenciária, no prazo de 45 dias, implemente a nova aposentadoria em favor da parte autora, levando-se em consideração para o cálculo da nova renda mensal inicial e da renda mensal as respectivas contribuições e posteriormente acrescidas. Ou seja, passou-se a se conceder a desaposentação através de tutela de evidência. Aqui uma decisão também de tutela de evidência, levando em consideração o quê? A fórmula 8595, que foi trazida pela 676 e depois convertida na lei 13183, que vocês já aprenderam. Pois bem, qual é toda a problemática para finalizar o assunto da desaposentação? Tá? Assunto esse que ainda trará mais repercussões. Nós teremos que verificar como ficará de verdade ainda esse assunto, porque não acabou. Nós temos cenas dos próximos capítulos, teremos e viveremos ainda momentos de emoção com a desaposentação. Pelo seguinte, o STF, meu amiguinho, o STF veio e fez o quê? Falou, não é possível, não é possível a desaposentação. É um julgamento histórico, aonde ficou mais claro do que nunca, aonde ficou de maneira cristalina a certeza para nós de que, infelizmente, nós não temos no STF ninguém, nenhum dos ministros se salvam naquilo que recai a matéria previdenciária. Um show de horrores. Claro que todos muitíssimos inteligentes, sem exceção, conseguiram fundamentar de maneira técnica, porém demonstrando total desconhecimento sobre a matéria. Nós tínhamos aqui, como eu relatei mesmo que de maneira sintetizada, uma afronta à regra constitucional da contrapartida. O que o STF nos disse? O STF veio e nos disse, olha, não é possível a desaposentação, porque eu não tenho lei que regulamente a mesma. Isso é óbvio, meu caro. Por isso a tese. Ao mesmo tempo, eles disseram, não somos favoráveis e o legislativo e o executivo que se resolvam. Ou seja, se quiser regulamentar a desaposentação, terá que ser através de lei. Nós não temos. Tínhamos um projeto do Paulo Paim, não foi aprovado, não sei em que pé que está neste momento. Fato é que a PEC 287, que poderia trazer alguma disposição a fim de trazer regulamentação a essas pessoas que se aposentam e continuam trabalhando, não trouxe. Então, a única coisa que tem, se for possível, alguma outra tese, mas por enquanto, nada. Aí vem um grande problema, porque eles chegaram ali na decisão e falaram, não será possível a desaposentação. Pá! Acabou. Não é possível. Um monte de processo sobre Estado vai ser julgado com a extinção e com o julgamento do mérito, dizendo, olha, não é possível. Tá bom. Aonde é que recai o problema? Vamos lá? Eles não falaram ainda, porque não foi feito o quê? Não foi feita a modulação. Eles não falaram o seguinte, ó, os efeitos deste julgamento é daqui para frente, ou os efeitos desse julgamento são daqui para trás e daqui para frente. Isso não foi falado. Então nós temos o seguinte, imagina
aquele cliente que recebia de aposentadoria R$ 2.000, entrou com a desaposentação e teve um aumento de R$ 2.500, perfazendo hoje uma aposentadoria de R$ 4.500. Esse cara já está recebendo há 12 meses. O que vai acontecer com ele? Tá? Primeiro, é certeza que a Procuradoria vai entrar com aquilo que nós chamamos de rescisória, para que isso pare de acontecer. Então, o cara ganhava 4,5, vai voltar ao status quo e vai receber R$ 2.000 de aposentadoria. Só que existe a possibilidade, e aí é onde vai dar muita discussão, e esses caras podem bater no seu escritório, e esses R$ 2.500 que ele recebeu durante 12 meses, que dão então 2.500 vezes 10 dá 25 mil, mais 5 são R$ 30.000. O INSS vai querer cobrar dele. As linhas de argumentação, não, isso aqui não tem que devolver porque é verba de natureza alimentar. Ele recebeu o quê? Ele recebeu de boa fé, porque ele recebeu através de uma decisão judicial. Certo? Acabou aí o problema? Não, isso é uma discussão. A outra discussão, se gerou eventual sucumbência, meu amigo, minha amiguinha, mais um problema, inclusive para o advogado. Porque se o advogado recebeu honorários relativos a esta ação, pode dar problema com o cliente, mas é mais fácil de resolver porque você prestou o serviço. Mas é bem provável que a Procuradoria também cobre de você a sucumbência recebida, uma vez que ela perdeu a eficácia. Então, volto a repetir, a desaposentação ainda trará muitas emoções. Vale a pena você saber do que se tratava, do que trata, de como ficou a decisão do STF, que ainda não ficou. Precisamos saber qual será o resultado. Eles falaram que vão julgar o embargo de declaração proposto, até o momento não foi. E tem essa questão daqueles que já estão recebendo, seja nesse caso que eu dei de exemplo, sejam nos casos de tutela de evidência. Muita água ainda rolará sobre esta tese. Claro, tenho que deixar bem claro, não é possível mais a desaposentação, pessoal. Não é possível mais, tá? Mas o que pode surgir no seu escritório? Alguns desdobramentos como este que eu coloquei aqui, e aí você terá que fazer a defesa. A dica que eu dou, tá? A dica que eu dou. Cobre um valor fixo para esta defesa. Alguns alunos me perguntaram o seguinte: Teodoro, eu cobrando um fixo, eu fazendo essa defesa, o senhor acha possível que ele continue recebendo o aumento, ou melhor dizendo, que ele continue recebendo o valor total com os efeitos da desaposentação? Eu só vejo uma possibilidade para isso acontecer, tá, pessoal? Somente naquelas possibilidades que, eventualmente, a Procuradoria já tenha perdido o prazo para entrar com a rescisória e entrou mesmo assim. E aí é claro que o INSS segue a orientação e acaba descontando, e aí você entra com os dois pés no peito e aí você tem a chance de manter. De resto, a sua briga vai ser para que o cliente não tenha que devolver aquilo que ele já recebeu. Tá bom? Beleza? Vamos aí acompanhando, me acompanhe nas redes sociais, me mande e-mail se tiver dúvida, porque saindo qualquer novidade sobre o assunto, é claro que eu vou colocar para vocês. Beleza? Tranquilo? Desaposentação era isso mesmo, é rápido, porque é um assunto hoje que já não tem tanta repercussão do ponto de vista de tese, mas terão esses desdobramentos que tudo ainda, de certa forma, é meio temerário nós falarmos. O que é fato é que a Procuradoria já está entrando com as rescisórias e também muitos benefícios já estão sendo cessados, né? Esse aumento que se deu em decorrência da desaposentação, nós já temos notícia de que eles estão sendo aí cessados e inclusive os clientes estão sendo cobrados. Muitos deles
não conseguem localizar os advogados que deram entradas, por razão relativamente óbvia, né? Mas isso para mim não é advogado, é mau caratismo. E aí pode ser que esse cliente bata na tua porta e é importante você saber os caminhos que poderão aí ser adotados numa eventual defesa. Beleza? Bora! E agora vem ele, para nós finalizarmos. Dano moral previdenciário. Tem um livro bom sobre dano moral previdenciário de um cara meia boca chamado Teodoro Vicente Agostinho. O livro de dano moral previdenciário é pela editora LTR. E sabe o que me deixa mais feliz? É que quando nós fomos escrever sobre dano moral previdenciário, escrevi com meu amigo, parceiro de livro aí, que sempre estamos escrevendo obras em conjunto, que é o professor Sérgio Salvador, muitos falaram, essa tese é furada. Essa tese aí é furada, não vamos acreditar. E nós falamos, não dá. Tem mais livros sobre dano moral previdenciário? Existem mais dois. Um da Vânia, pela editora Juruá, e o do próprio professor Vladimir Novaes, também pela editora LTR. E a em decorrência disso é que falavam, não, mas essa tese não pega. Só que o que nós fizemos? Nós não reinventamos o dano moral. Isso não, ele já existia. Mas nós remodelamos. Remodelamos sobre o fundamento básico de um tripé. Tripé este, galera, que é muito fácil de vocês guardarem sempre. E a gente já vai falar sobre ele. Antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, por que nós acreditamos no dano moral previdenciário? Por esse número que você está vendo aí, que a gente já falou sobre ele num outro momento aqui do nosso curso. O INSS, ele é o maior litigante do país. Ele é recordista absoluto. Posso colocar aqui, ó, 2015 e 2016, que já saiu e eu não coloquei ainda aqui, mas ele continuou sendo líder. Líder do quê? Líder de litígios na justiça. Então, se eu estou trabalhando contra um cara que é líder no judiciário em litígio, eu tenho absoluta convicção de que muitos desses indeferimentos ocorreram sem poder ocorrer. E é em cima disso que nós vamos trabalhar o dano moral previdenciário. E o que eu posso falar para vocês aqui já de início é que, por uma grande felicidade, o dano moral previdenciário vem pegando de maneira animal. Muitas decisões favoráveis, sempre com base no que nós preconizamos, o tripé básico, muito bacana. Muitas decisões, algumas decisões em situações que nós trouxemos de maneira inédita em nosso livro e os alunos começaram a praticar e hoje vem trazendo resultado bacana. É bem legal porque os alunos ganham, e aí é um combinado que eu quero ter com vocês também. Ganhou uma açãozinha de dano moral? Manda para o professor a decisão para que a gente publique e fortalecemos aí essa jurisprudência, que a sua jurisprudência pode ajudar um outro colega de outro estado, de outra cidade. E aí fortalecemos ainda mais essa tese que, muito legal, já vem dando certo, inclusive em regiões que antes todos os juízes negavam o dano moral previdenciário, hoje já enxergam com outro olhar. Beleza? Joia. Primeiro elemento, questão do litígio, claro. O segundo elemento, que é o conceito. Eu gosto muito deste conceito, é um conceito do professor Carlos Alberto Bittar, tá? Eu cito aqui uma obra dele, que é a terceira edição, mas hoje acho que já está na 8ª, 9ª, 12ª edição, não me recordo. Mas é bacana este conceito, porque ele demonstra de maneira bem clara para nós a diferença entre o que eu trabalho, que é o dano moral, e o dano material. É lógico que eu trouxe algumas decisões em que a condenação é para o dano material e para o dano moral. Mas aqui, o importante para mim é que fique bem enraizado, bem incutido na sua ideia, a questão do dano moral previdenciário. E para isso é muito simples,
tá? O que é, ou quais seriam, ou quais são as situações que caberiam ou que dariam margem a uma solicitação de dano moral previdenciário. O conceito dele nos traz essa questão de dano moral. Olha só, as ações ou as omissões lesivas rompem o equilíbrio existente no mundo fático, onerando física, moral ou pecuniária os lesados, que diante da respectiva injustiça ficam, ipsi facto, investido em poderes para a defesa dos interesses violados em níveis diversos e à luz das circunstâncias do caso concreto. É que ao direito compete preservar a integridade moral e patrimonial das pessoas, mantendo o equilíbrio no meio social e na esfera individual de cada um dos membros da coletividade. E aí você grifa 1000 vezes agora. Em busca incessante pela felicidade pessoal. É esse finalzinho que eu quero que você se lembre sempre. Ocorreu algo que prejudicou ou que feriu a busca incessante pela felicidade daquele cliente, é caso de dano moral previdenciário. Sujeito tentou se aposentar, não foi reconhecido o tempo, nossa, infelizmente ele não vai poder ficar na praça jogando xadrez ainda, vou entrar no judiciário em busca desse direito. Opa, como eu tive aqui então um impedimento pela busca incessante pela felicidade. Qual felicidade? Aposentar-se. Cabe dano moral previdenciário. Mas nós vamos avaliar todos os casos, todas as situações possíveis, e aí isso vai ficar um pouco mais transparente para você. Beleza? Vamos nessa? Vamos, claro. Bom, primeira discussão que nós temos, tá? É a questão do conceito. Trago para vocês, eu fisguei, o que eu fiz? Eu pesquei uma decisão, tá? Eu extraí um trecho, e olha só, o que eu grifei? O dano moral nessa decisão está o quê? Ele está configurado, não está? Está, Teodoro. E aí, galerinha, percebam o seguinte, que nesta decisão, olha o que eu circulei ali. Mas concreta lesão moral, com perturbação grave de ordem emocional, tratando-se, ademais, de segurada idosa, que se viu envolvida em situação preocupante, geradora de privação patrimonial imediata, criada pela conduta da parte ré. Então percebam, até no verdinho ali, ó, que traz questão de mero aborrecimento e tudo mais. Esta é a ideia do dano moral, a proibição ou a interrupção na busca incessante pela felicidade. Beleza? Indo em frente, aí vem ele, e isso aqui você não poderá jamais se descuidar. Se fizer fora disso, você não ganha o dano moral. Você ganha, talvez, uma outra situação. Mas se quiser ganhar o dano moral, nós vamos ter que seguir isso que nós denominamos como sendo o quê? O tripé básico. E o que é esse tripé básico, meus queridos? Esse tripé básico, é claro que eu até coloco uma ressalvinha ali, ó, de que existem exceções, mas esse tripé básico, ele é formado primeiro pelo seguinte: ganhe primeiro a principal. Teodoro, como assim? O cliente te procurou dizendo que um tempo de especial, estou dando um exemplo, tá? Não foi reconhecido, mesmo estando de acordo com a lei. O que é que você vai fazer? Primeiro eu vou ganhar no judiciário o reconhecimento desse tempo de especial. Ganhei isso, ou seja, ganhei a minha ação principal. Agora eu vou entrar com uma ação autônoma de dano moral previdenciário.
demonstrando o seguinte, que houve um equívoco, um erro da autarquia, que não reconheceu esse tempo de especial e se assim o fizesse, o meu cliente já estaria aposentado. Porém, antes eu resolvi o problema dele. Reconheci o tempo de especial no judiciário, já o aposentei, ou seja, já estou com o principal ganho. Agora eu entro com uma ação autônoma. Teodoro, mas eu não poderia já aqui pedir cumulativamente o reconhecimento e, consequentemente, o dano moral? Pedir você pode, mas não ganha. Se pedir o dano moral previdenciário cumulado, existem exceções, é claro, mas a regra geral é que você não ganha, porque o juiz ele já está concedendo a decisão, ele já está mandando pagar atrasado, ele não vai dar o dano moral. Volto a repetir, tem exceção. Mas se você quiser ganhar e tiver mais chance de ganhar, aliás, com mais certeza, ação autônoma. Ganha primeiro o principal, ação autônoma de dano moral previdenciário. E é claro, o último elemento desse tripé, bom senso nos valores. Bom senso nos valores. Nós temos uma média nacional hoje, a condenação de dano moral previdenciário é de R$10.000. Antes de você falar que é pouco, caboclo, não se esqueça que você já ganhou dinheiro aqui, ó, na principal. Você já cobrou 30% mais 3 benefícios. Agora você está cobrando 30% dos atrasados da condenação. Se foi 10 mil, R$3.000 numa ação de 5 laudas. E você está ganhando o quê? 2 vezes, porque você já ganhou aqui, ó. Beleza? A ideia com a ação de dano moral previdenciário, qual é? Primeiro, mostrar para o Estado que nós estamos atentos aos eventuais tratamentos incorretos. Segundo, ganhar mais dinheiro, espremer o bagaço da laranja. Você não vai ficar milionário com o dano moral. Claro, depende da quantidade. Mas a ideia não é torná-lo milionário com uma ação só. Torná-lo rico com várias ações, com o mesmo cliente. Você está retrabalhando o cliente. Está ganhando 2 vezes com ele. Pode ser que ele se lembre de um amigo que já ganhou algo parecido também, relacionado à ação dele, e ele lhe trouxe, e aí desta forma você vai ganhar também com esse amigo. Sacou? Limite que nós temos acompanhado de 10 a 15 mil. Vai ter uma ou outra situação que ultrapassa esse valor, mas você perceberá comigo que são situações bem específicas. Beleza? 5 laudas. 5 laudas. Sério, Teodoro? Por que são 5 laudas? Pelo seguinte, ó. Aqui. Qualificação, normal. Aqui. Segunda lauda. Dos fatos. Tal dia, pediu tal benefício, foi negado, entrei judiciário, blá, blá. Do direito. Do direito você vai relatar o que é o dano moral tal e vai juntar, né? Vai relacionar e juntar o quê? Juntar a sentença transitada em julgado. Lembra? Você ganhou primeiro a principal. No quarto é um pedacinho ainda dos fatos e do direito. E aqui, dos pedidos, vai pedir a condenação. Aqui é um detalhe importante, porque você, na ação de dano moral, sempre você vai colocar o valor que você está pleiteando de dano moral. Você não vai deixar sob responsabilidade do juiz. Então você vai avaliar, vai estudar o caso e vai colocar o dano moral previdenciário. Vai por 10 mil. Não. Veja efetivamente o que se retrata. Pode ser que você pode pedir um pouco mais que 10, pode pedir menos que 10. Tem que analisar o caso concreto. Tá bom? Muito bem. Aí entramos em outra situação, que é a seguinte. Polo passivo. Quem que vai figurar no polo passivo? É o INSS ou é a União? Isso é uma discussão que se tem, tá? Ponto pacífico em nosso judiciário. Nas ações de dano moral previdenciário, quem figura no polo passivo é o INSS, tá bom? Quem figura no polo passivo é o INSS. Inclusive,
Eu coloquei banco aqui, ó, inclusive porque tem uma discussão, né, tem uma dúvida, quando é caso de crédito consignado. Se for crédito consignado relacionado a empréstimo proveniente de aposentadoria ou benefício do INSS, quem figurará no polo passivo é o próprio INSS. Dependendo da situação, cabe uma ação de dano moral contra o INSS e contra o banco concessor, tá bom? Então tem que ficar esperto, que é uma situação também que acontece bastante, tá bom? Acontece bastante e existe a possibilidade de ganhar de ambos, tanto do banco quanto do instituto, principalmente nos casos de crédito consignado. Vamos lá. Indo em frente a decisão para que vocês observem o que eu estou falando. Perceba, crédito consignado, vou só aqui ó, no item vermelhinho, o instituto não se desincumbe de suas responsabilidades ao simplesmente reter e repassar valores informados pelo Dataprev, pois não agiu com a cautela necessária no sentido de conferir com rigor os danos do segurado e da operação para evitar situações de fraude, devendo responder pelos danos decorrentes da lesão, e por aí vai, e aí traz aqui os precedentes, e nesse caso, ó que legal, ação de dano moral, condenado em R$5.000, uma decisão super recente, agora aqui ó, de 2016, R$5.000 em decorrência desta situação inadequada de crédito consignado. Segunda discussão que nós temos é relacionada à competência. E para encerrar esse bloco de maneira bem tranquila mesmo, a competência, quando eu estou falando de dano moral previdenciário, ok? A competência, quando eu estou falando de dano moral previdenciário, já está mais do que pacificado também, que quando falar de dano moral previdenciário, a competência é da Justiça Federal. Tá ok? Então, quando eu falar de dano moral previdenciário, competência é da Justiça Federal. E aí, com isso, nós encerramos esse bloco, faremos um breve intervalo e eu volto deste ponto, do ponto da terceira discussão, que é relacionada à questão da prescrição, prazo prescricional para darmos entrada nas ações de dano moral previdenciário. É rápido, não saia daí, que já voltamos com o último bloco e encerraremos o assunto de dano moral previdenciário para nos encontrarmos depois falando sobre aposentadoria especial. Beijão.